Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A produção de um filme é uma parada muito difícil, entendeu? Tem um monte de pessoas em volta ali, controlando o ambiente, deixando tudo da melhor maneira possível, porque não podem haver erros. Mas às vezes acontece, a gente já viu isso acontecer lá com o Stormtrooper de Star Wars. Assumam o controle. Assumam o controle. A gente também viu um cameraman no meio do filme Bad Boys. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz! E até mesmo o caminhão que é dirigido por um fantasma em Crepúsculo. Isso eu não vou entender nunca. Por que não botaram um cara a dirigir o caminhão? Por que botaram um robô? Porque era o Optimus Prime. Eu sou Optimus Prime. E hoje a gente vai ver aqui no canal Piuí outros 7 erros bizarros que foram parar nos filmes. Um erro bizarro que você não pode cometer é esquecer de dar um like nesse vídeo, né, velho? Pelo amor de Deus. E vamos abrir essa lista com um filmaço de 2000 que é Gladiador, aquela história maravilhosa do Maximus, um cidadão ali que está em busca de vingança pela morte da sua família e começa a ascender na carreira de gladiador. E eu não sou piedoso? O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. What we do in life echoes in eternity. Esse filme aqui vale pelas frases, entendeu? Se ele fosse ruim, ele ainda teria frases incríveis. Mas ele é tão bom que ganhou 5 Oscars, inclusive de melhor filme. Porém, ele tem um erro bizarro que é a famosa carruagem do Toretto. Comigo o bicho pega. Exatamente, o nosso querido gladiador vai lá pro Coliseu e começa a batalhar com um monte de gente. E ele vai vencendo e tal. Só que uma hora aparecem carruagens. E essas carruagens são muito brabas, muito à frente do seu tempo. Até porque tinha um pistão de metal ali do lado, um cilindrozinho assim. E dá pra ver que é de metal a parada, só que naquela época não tinha carruagem de metal. Dá pra ver muito bem isso no momento que a carruagem tomba e a gente percebe aquele cilindro que fica ali exposto por algum tempo em tela, que é pra gente ter certeza que vamos visualizar, entendeu? E aí a gente tem 2 hipóteses, né? Ou é um erro, ou é a primeira carruagem tunada da história. Eu aposto na segunda opção. Eu também. Olha a incoerência aqui no canal Piuí, né? É sempre isso, a gente sempre cometendo os mesmos erros. Porque a gente falou um tempo atrás que Pulp Fiction era um filme perfeito, ou seja, sem defeitos. Só que não é bem verdade. Ah, não, aí não. Porque esse filme aqui tem um erro. Não é um erro gravíssimo, mas é um erro, tá? Nessa história, você sabe, né? Aquele filme que ele tem um roteiro não linear. Ele conta várias histórias e todas elas vão se encontrando ao longo do filme e no final dele a gente fala, caraca, esse tal desse Quentin Tarantino é um gênio. O problema é que... Um gênio tipo Zack Snyder? Tipo o Zack Snyder um pouco melhor só. Vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do Zeca Splinter, velho. O problema é que existe um grande erro nesse filme, provavelmente uma das cenas mais icônicas dele, que é quando os 2 personagens, o Jules e o Vincent, estão indo cobrar uns caras que supostamente mataram uma pessoa. E aí eles chegam lá e começa uma discussão meio calorosa que vai terminar em tiroteio. Como que a gente sabe isso? Porque antes mesmo do tiroteio começar, as marcas de bala já estão na parede. Não pode ser. Pode. Ah, não. Marvin! I'd knock that shit off if I was you. Tu pode interpretar isso como um erro, tá? Mas eu não quero pagar pau aqui pro Tarantino, mas eu acho que é mais um sinal de genialidade, já que ele trabalhou também com balas não lineares, entendeu? Porque elas estão fora da ordem cronológica, mas... Que viagem é essa, velho? Não vai dar pra salvar. O Quentin Tarantino é um excelente diretor, um excelente roteirista, mas aí ele errou o pulo, foi um defeito de produção e tal, que não tira em nada a qualidade do filme, mas é uma parada que se você tem um bom olho, você vai olhar o filme e falar, que é isso? Que é isso? Aí daí você vai entender. Daí você vai falar assim, Tarantino, tu não tem que estar trabalhando, vai embora, vai fazer outra coisa. Tu não nasceu pra isso. Ai, calma! Porque é assim que a internet é hoje em dia. Se tu erra, tu vai ser julgado o resto da tua vida. Uma vez o Piuí disse que se um filme virar saga, ele vai aparecer aqui no canal Piuí. Mas eu não sei se essa frase é verdadeira, porque a saga Indiana Jones, cadê ela? Ai, eu não digo.
Cara, essa saga, eu não sei o que acontece, as pessoas simplesmente não querem falar sobre Indiana Jones. E o primeiro filme lá de 1980, Os Caçadores da Arca Perdida, é maravilhoso, porque nele a gente acompanha esse arqueólogo aí, entendeu? Que tá em busca da Arca da Aliança, ele precisa chegar nela antes dos nazistas. E nesse meio tempo ele vai viver várias aventuras, e em uma delas, muito memorável, ele cai em um buraco cheio de cobras e fica cara a cara com uma Naja. Na verdade, ele fica cara, vidro, cara com uma Naja. O quê? Porque sim, tem um vidro ali e dá pra ver. Aí você vai falar assim, nossa, mas esse vidro? Cadê ele? Não tô vendo. Bom, porque o pessoal removeu digitalmente posteriormente no filme. Mas no filme original dá pra ver que tem um vidrozinho ali, entendeu? Então, se você tem o VHS original com um vidrinho divisória ali, saiba que você está perdendo a oportunidade de vender isso aí e ganhar alguns trocos a mais. Tá, então se a gente não tem esse VHS, como é que a gente sabe que isso tá certo? YouTube. A rede mundial de computadores, a internet. Aliás, esse primeiro filme também tem uma outra coisa que eu não sei se dá pra ser considerado um erro. Quer dizer, na verdade é um erro, mas foi proposital. Tem uma cena que eles enfrentam os asiáticos, e os asiáticos são atores ocidentais com uma prótese no olho. E é real isso que eu tô falando. Eu só estou avisando, tá bom? Quando o assunto é filme de comédia e filme de comédia dos anos 90, você vai lembrar de Ace Ventura. E quando você lembra de Ace Ventura Parte 2, você talvez não lembre tanto do filme, mas vai lembrar das caras e bocas que o Jim Carrey faz. Alguém me segure! Esse é outro já, desculpa. Mas tem a cena que ele leva uma flechada no joelho e ele faz... Isso é bom. E esse filme aqui tem um erro de continuidade muito lembrado, porque quando o Ace Ventura vai falar com o contratante dele, o cara tá ali jogando xadrez. E aí, no meio da conversa, na troca de takes ali, entre uma frase e outra, as peças do xadrez começam a desaparecer. Em alguns momentos elas voltam, aí elas somem, aí elas voltam, e essa cena se dá assim. O dia da salvação está próximo! Não, acho que não será necessário, Sr. Gatti. E o negócio é o seguinte, esses erros de continuidade com certeza são os mais comuns no cinema. Todo filme tem. Todo filme tem isso, entendeu? Todo, sem exceção. Mas errar um objeto que tá ali no primeiro plano, na frente, numa cena que só tem os dois caras em uma mesa de xadrez, porra, aí não, né? Falta de profissionalismo. É que é muito evidente, né? Tu não consegue não olhar pra aquele bagulho. Tá no teu plano ali, é só tu olhar, tu vai ver um monte de pecinhas desaparecendo e aparecendo. O cara era mágico quando vê. Ih, rapaz. Em outras palavras, duvidaram de mim. Alfred Hitchcock é um dos maiores diretores do cinema e ele é muito conhecido por ser um cara extremamente exigente, cara. É um cara chato de trabalhar, entendeu? Que sempre tá atento aos mínimos detalhes. Estabelecer padrões muito altos pode acabar causando mais estresse do que satisfação. Só que ele deixou uma coisinha passar no clássico de 1959, Intriga Internacional, onde a gente acompanha um cidadão que é confundido com um agente do governo e passa então a ser perseguido. Que intriga, hein? Treta, né? Treta internacional. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu cu, é? E durante o filme, o nosso protagonista conhece uma tal de Eve. E é uma mulher que tem um certo relacionamento com ele ali, eles vão contracenando, a história vai avançando. Só que em certo momento, o nosso protagonista descobre que a Eve não é quem ela dizia ser. E aí ela puxa uma arma pra meter bala nele. Só que assim, cara, a gente não precisaria saber se a bala ia sair ou não pela arma em si, ou pela Eve. Era só olhar pro molequinho que tava lá atrás. Tinha um molequinho que ele pegou e fez assim, ó. You little fool. Era um figurante que sabia que ia dar um barulho e não queria ouvir esse barulho, então ele tapou os ouvidos. Eu entendo ele, né? Porque às vezes também um barulho muito alto ele te agride, sabe? Tem que se proteger. Mas esse moleque deu spoiler do filme, cara. Ah, deu. Hoje ele tem história pra contar, né? A trilogia Senhor dos Anéis é maravilhosa e eu já sei o que você tá comentando aí. Calma, meu amigo. Um dia ela vai sair. O mago nunca se atrasa, nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. E essa saga é tão maravilhosa que até quando ela erra, ela acerta. Em certo momento do filme, o Aragorn tá muito puto, porque ele tava procurando os hobbits e eles não estavam mais lá onde ele tava procurando. Aí ele fica muito indignado, muito triste e dá um chutão num capacete. Só que ele quebra o pé. E ele cai no chão em agonia.
Ele não tá gritando só pela tristeza que ele tá sentindo, mas também porque ele acabou de quebrar o pé. Deu certo, ficou muito bom. Parabéns, uma atuação muito, eu diria, real, né? Bastante. Ai, meu pé. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre esse erro, que na verdade não foi um erro, né? Foi um azar dele de ter chutado ali. E uma sorte nossa. Pegou de repente no Joanete, entendeu? Deu uma batida errada ali. Precisava disso. Ah, não sei. Bota a imagem do pé com o Joanete aí. O cara começa a viajar. Bom, vai pro erro, vai. Vai logo. Anda logo, traste. Ó, mas não é sobre esse erro que a gente vai falar aqui, e sim sobre um outro. Um erro que levou uma certa tecnologia que não deveria existir na Terra-média. A Terra-média é mágica, cara. Para. A Terra-média é mágica, a gente sabe o cuidado tão especial. Cara, o Peter Jackson perdeu anos de vida e ganhou quilos. Se estressou, perdeu anos, ganhou quilos fazendo esses filmes, entendeu? Dando atenção aos mínimos detalhes. Porém, lá no nosso querido condado, ele não percebeu que bem lá no fundinho, entendeu? Numa determinada cena, tinha nada mais nada menos do que um carro andando lá de boa, sabe? Remember what Bilbo used to say? It's a dangerous business, Frodo. Going out your door. Carro do meu irmão, inclusive, sabia? Sério? Uhum. Ele estacionou lá só pra zoar a gravação e deu certo, né? Tá aí até hoje. Tô dirigindo e filmando ao mesmo tempo. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem o que tá acontecendo. Chegando aqui, a galera tá lá, ó. Clint Eastwood é um ator foda. Um diretor foda e um cara foda. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! E ele fez o filme Sniper Americano, onde ele meteu um boneco foda. Cara, Sniper Americano tem um erro famoso, que é um erro foda, mas que precisa ser mencionado, né? Porque nessa história a gente vê lá o Chris Kyle, aquele cidadão que, poxa, né? Passou por um monte de coisas na guerra, ele saiu da guerra, mas a guerra não saiu dele, aquela história de sempre. E, cara, quando esse cidadão vai pra casa e encontra a filha dele, que a gente tá pronto pra chorar, pra ver esse homem junto com o bebê, entendeu? Ele pega uma boneca de borracha na mão. É, mas eles não podem esperar, nós podemos. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E essa cena deixa muito claro que é uma boneca. E o melhor momento pra mim é o Bradley Cooper mexendo a mãozinha dele pro boneco se mexer, entendeu? E dá pra ver o Bradley Cooper fazendo um movimento assim pra bonequinha criar vida. Cara, na moral, eu tenho uma prima que tem uma Baby Alive muito mais real que essa bebê que foi utilizada no filme, cara. Como é que esse cara coloca um bagulho desse num filme que custa alguns milhões, velho? Do Clint Eastwood ainda. Eu sou viciado em jogo de bicho. Não sei, cara, não sei. Por que não bota um bebê real, velho? Ai, que bebê chora, bebê tem fome, bebê mija, bebê caga. Bebê é um problema pro meio da gravação, né? Isso me lembrou aquele bebê também do Harry Potter. De uma outra lista. Que ganhou menos do que alguma outra coisa. Sei lá, que eu tenho que ganhar aquele bebê. O Daniel Radcliffe ganhou $50. Não, o Tobey Pepper. Ah, tu tá falando do Harry Potter bebê. Teve esse bebê que atuou em Harry Potter que tinha que voltar pra cá, tá? Eu não lembro qual era a história do bebê. Ele ganhou pouco, é essa a história. O bebê eu acho que ganhou $1.000 pra ser o Harry Potter. Não, ele ganhou tipo $30, foi ridículo. Isso aí, o bebê que interpretou o Harry Potter ganhou uma miséria. Então agora eu te pergunto, você pai, você mãe, deixaria o seu filho gravar um filme pra ganhar $30? Pô, todo o estresse, levar a criança passar um dia lá, porra, por $30 não, né? Será que ele tentou negociar antes? E daí não deu certo, ele pegou um boneco? Ah, eu não sei. Eu entendo ter pego um boneco também. E tu entende ele fazer assim no boneco pra mexer? Eu entendo que ele devia ter pego o boneco e ter ficado com isso assim, escondido o boneco aqui. Ele pega o boneco e faz assim, né? É meu filho. Ai, mais uma lista que vira bagunça, né? Essa daqui não vai ter visualização, mas tem felicidade, né? Tem felicidade. É, só bagunça. Ou então é isso, pessoal. Tá feliz também? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo se você tá feliz. Pode botar aqui outros erros. Gostou dessa bagunça? Pode comentar aqui também. E não erra, tá? Não erra. Abre a descrição do vídeo, vai no Instagram do Piuí, vai nos nossos Instagrams pessoais, vai assistir as nossas lives e principalmente ouça o PiuíCast, cara. O maior podcast de cinema do Brasil, o mais ouvido, o melhor, o mais qualificado. E não tem nenhum bebê falso lá. E dica pra você, tá? Se você tem um filho e eles querem pegar esse filho pra botar no filme, cobra mais de $100. Não vale a pena, né? Tem que contar o gasto com Uber, alimentação, hotel. Tem que ser mais de $100 então.